Olá, seja bem-vindo aqui a mais um Ciscast. Eu sou Ginega Nova e compartilhe este link para que chegue a mais e mais pessoas. Permita que pessoas sejam abençoadas com o conteúdo, com a conversa que nós estaremos aqui tendo, pois é para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. Então não se esqueça, compartilhe este link, mande aí para aquela pessoa amada sua. Estaremos aqui abordando sobre um tema super interessante que vai gerar transformação e mudança, não só de mentalidade, mas também na sua forma de caminhar, não só com Jesus, mas também de caminhar estando aqui na terra, no seu dia a dia. Estou aqui com um convidado super especial e é super especial no verdadeiro sentido. Ele foi o pioneiro aqui do Ciscast e volta cá mais uma vez para nos abençoar com a palavra do Senhor. Pode, por favor, saudar o público lá de casa? Amém, graça e paz a todos. Chamo-me Jaime Júnior ou Jaime Mazive, ou talvez alguns conheçam como Evangelista Jaime, né? Graças a Deus fui um dos pioneiros daqui do Ciscast, né? Com o tema Identidade Cristã. Foi um dia muito abençoado. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ainda mais uma experiência aqui no Ciscast. Vai ser uma bênção. Amém? Uau! Amém! Louvado seja Deus. Agradeço desde já por ter aceito mais uma vez o nosso convite, por estar cá. É uma grande honra e um imenso prazer para nós poder estar aqui para debruçar um pouco da palavra do Senhor, deixar um ensinamento para o público lá de casa, para as pessoas que necessitam. Pois a palavra do Senhor, ela exorta-nos a ensinar, a ministrar. Amém. Por onde quer que nós passemos. Então, não há uma regra de como transmitir esta palavra. O importante é transmitir esta palavra. Então, eu fico imensamente grata por lhe ter aqui, por ter aceito o nosso convite. Então, viemos aqui para abordar um tema super especial, mas inicialmente vamos começar um pouco provocando-te, falando um pouco da sua história. É claro que daquela vez também contou um pouco da sua história aqui, mas eu quero hoje numa vertente um pouco mais diferente. Fale-me um pouco aí da sua trajetória como cristão e como é que consegue ganhar esse título evangelista Jaime Mazive. Eu costumo ver alguns vídeos aí do mano nos machibombos, nas paragens, nas escolas, a pregar a palavra do Senhor. Então, pode contar-nos um pouco da sua trajetória, como é que começa e como é que explode desse jeito? Amém. Contar a história é algo emocionante, mas eu conheci a Jesus em 2021. O meu processo de conversão começou em 2020, mas eu conheci a Jesus em 2021. Congrego no ministério ou Igreja Videira Maputo, né? Sou um dos líderes de jovens lá, líder de célula, né? Passarei para dar graça e paz a todos aí, ao meu pastor, aos meus líderes, meus discipuladores, né? E quando eu me converto, eu comecei a acompanhar muitas pregações do Brasil. Então, quando eu acompanho muitas pregações do Brasil, eu ainda não sabia qual era o meu chamado. Eu comecei a entender, existe um chamado, outros são chamados para apóstolos, para pastores, para profetas, e não entendia muito isso. E a pessoa que me ganhou para Jesus no tempo, né, no meu processo de conversão, me entregou uma palavra específica de que eu seria evangelista da minha família. E eu me converti por conta da minha família, por conta de alguns problemas que estávamos a enfrentar em casa, coisas muito íntimas, mas que me fizeram eu começar a ter os primeiros momentos de intimidade com Deus. Então foram benéficos aqueles tempos difíceis. Exatamente. Em 2020 comecei a ter os meus primeiros momentos de intimidade com Deus. E no meu quarto, né? Antes eu estava em outra igreja, né? Na católica. No meu quarto, né? Na católica, nós chamamos de oração espontânea. Eu fazia oração espontânea. Enquanto eu fazia oração espontânea, eu sentia algo dentro de mim. Eu sentia que eu fui chamado para alguma coisa. Mais do que aquilo que eu estava. Eu sempre digo que eu não conhecia Jesus. Quando eu me converti, eu comecei a conhecer a Jesus. Antes eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Jesus de ver, de ter a experiência de caminhar com Ele. E eu comecei a caminhar, tive um encontro com Deus em 2021, né? Após ter um encontro com Deus, eu comecei a
evangelizar, falava de Jesus na minha faculdade e comecei a perceber que fui muito apedrejado, ou todo aquele que é separado por Deus, em algum momento da sua vida vai ser apedrejado. Apedrejado, este termo em que sentido? Né? Vai perder amizades, vai ter que mudar de ambientes, vai perder pessoas que eram íntimas no seu passado. Né? Eu comecei a perder por conta do Evangelho. Muitas pessoas riam-se de mim, aquele que bebia, aquele que curtia comigo, aquele que ia aos grooves, sabor do verão, sandando comigo. Muitas pessoas, quando eu pregava, eu evangelizava, comecei assim com vídeos na internet, e muitas pessoas diziam, Jaime, você está a brigar conosco, você não se converteu. Mas quanto mais ia caminhando, né, eu fazia parte do movimento Geração Eleita, né, também para passar para saudar o meu líder de Geração Eleita, Zé Watt, né. Enquanto comecei a caminhar lá na Geração Eleita, eu comecei a servir em um grupo de oração, comecei a pregar, e já colocava lá os títulos de Evangelista Jaime. Uau! Evangelista Jaime. Lembro como fosse ontem a minha primeira pregação, né, numa plataforma online, né, num convite que eu tive, né, e foi uma bênção, né, e eu não entendia muita coisa, mas Deus, ele começou a me usar. Quando ele começava a me usar, eu os holofotes ali, vi algumas pessoas já postarem ali. E nesse tempo, comecei a perceber que eu posso usar as plataformas que Deus colocou nas minhas mãos para glorificar o nome dele. É o que estamos fazendo. É o que estamos a fazer. E não só das plataformas, eu decidi, não. Eu entrava no shopping, ia para as paragens, eu sentia dentro de mim que eu precisava falar. O Espírito Santo me falava, prega, mas eu ficava com medo. E um dia, lembro como se fosse ontem, em 2022, eu até tenho um vídeo lá no TikTok, no Instagram, a minha primeira pregação no TPM. Né? E foi no dia que eu voltei de um evento na igreja, né? Não era um evento, era a célula, né? E nesse dia o Espírito Santo disse, hoje você vai pregar. Eu comecei a conversar com Deus, eu disse, Deus, eu não vou pregar não. O Espírito Santo disse, hoje você vai pregar. E dali eu encontrei inclusive o irmão que de repente pegou o meu telefone e disse, não, dá lá, eu vou filmar. De repente comecei a pregar. Uau. E daquela vez que eu comecei a pregar, hoje, prego nas paragens, prego nos autocarros, prego nos jardins, tenho a minha cela também, evangelizo com a minha cela, evangelizo com outros irmãos, então tem sido uma bênção, só para resumir assim, né? Exatamente. Louvamos a Deus pela sua vida. Amém. Por estar, né, a ser uma ponte para que as pessoas conheçam a Jesus. Na verdade, essa é a nossa maior missão, o ir de pregar, é o que Jesus já declarou sobre a vida de quem pega deste evangelho, aceita a ele, né? Evangelista Jaime, conte-me aqui um dia difícil, um dia que saiu para a rua, evangelizaram, o que é que seja, mas que passou por coisas que não esperava que um dia passaria. Na verdade, quando na primeira vez que eu preguei no TPM, lembro que eu fui insultado, insultos pejorativos mesmo, fui insultado, né? Mas vi Deus a tocar pessoas, vi pessoas que estavam lá à frente a virarem e darem essas costas e começarem a ouvir a palavra. Isso me enchia ainda mais de fé. Né? E outras vezes, na minha família, nesse tempo, meus pais zangaram muito nesse dia, zangaram muito. Sai, pegar nas paradas, eles não me tocaram, né, Deus, ele, quando te chama, ainda diz que vamos desagradar um pouco o pai, mãe, sim. né? Então, pelo Evangelho, também já preguei uma vez no comboio, em que quase me batiam, estava com 2 irmãos, quase nos batiam mesmo por conta de pregar o Evangelho, né? Muitas das vezes já vieram aqueles que cobram bilhetes, e nós pregávamos numa carruagem, vemos que ele estava a ver, temos que passar para outra carruagem, pregávamos lá, passávamos para outra carruagem, pregávamos lá, né? E a ver alguns comentários de pessoas do meu passado, pessoas que olhavam, não, você está mentindo para nós, mas sempre olhei
aquilo que Jesus passou. Porque Jesus é o maior exemplo Jesus é o maior evangelista de todos os evangelistas. Jesus é o maior pastor, é o maior apóstolo, é o nosso Senhor Salvador. E se queremos olhar a trajetória de um cristão, de um pregador, olhemos para Jesus. E toda vez que eu fui insultado, toda vez que já quiseram me bater, eu me enchia ainda mais de fé, eu glorificava a Deus, porque eu entendia que não, eu estou a cumprir o ID, né? Porque a Bíblia diz que o mundo vos odeia por conta da estrela que vocês carregam. Então, todo aquele que carrega a estrela vai desagradar alguém. Isso é que temos que entender. E o apóstolo Paulo, ele diz, num dos seus discursos com os diáconos, ele fala assim: eu agora vou a Jerusalém e não sei o que lá me espera, a não ser aquilo que o Espírito Santo me fala a cada cidade que vou. Amém. Que são prisões e açoites. Mas ele depois diz: mas de nada me vale a minha própria vida. No entanto, que eu cumpra com a missão que me foi dada, que é de pregar e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Então, os açoites, as dificuldades, os insultos, eles fazem parte. E querendo sim, querendo não, isso virá de pessoas próximas, virá de pessoas distantes. Exatamente. O que nós devemos nem fazer é persistir e citar aquilo que Paulo ele disse. Na verdade, a nossa vida, desde o momento que recebemos Jesus, ela deixa de ter sentido estando fora dele. Exatamente. Então, o que dá sentido é estar a fazer a obra, o que dá sentido é estar nele. Exatamente. Então, quando sumimos, quando fugimos desse propósito, parece que nada mais acontece. Muito interessante. Exatamente. Muita força, muito obrigada. Desde já lhe agradeço. Deus, eu também estou a agradecer a ele por esta obra que tem feito. É de se admirar. Espero também um dia conseguir sair à rua para evangelizar. Eu acredito que cada pessoa tem seu chamado, sua vocação. Exatamente. Então, eu também saio para a rua, mas para fazer algo diferente, mas que também faz parte da pregação, uma forma de apresentar a Jesus para aquelas pessoas. Então, eu uso deste modo para poder fazer isso. Vamos, sem mais delongas, entrar no nosso tema. As pessoas lá em casa já estão à espera. Como assim estão desde aí a contar? Qual é o tema de hoje? Uau! Um tema super abençoado, o espírito que eu carrego. Uau, evangelista Jaime. Do que estamos a falar inicialmente quando falamos do espírito que nós carregamos? Amém. Primeiramente, nós temos que desmitificar isso, né? O que vejo, né, o fato de olharmos esse tema, o espírito que eu carrego, é que muitos cristãos, eles vivem a sua caminhada cristã, mas eles não têm a revelação do Espírito que eles carregam. Eles sabem que, não, eu carrego o Espírito Santo, mas eles não têm a revelação de quem é a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem, ele é formado de espírito, alma e corpo. Por que não corpo, alma e espírito? Porque nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então, o Espírito Santo, nós já temos um espírito, que é aquele que é o fôlego de vida, que a Bíblia fala lá em Gênesis. Que a Bíblia diz que Deus soprou sobre as narinas de Adão o fôlego de vida. Amém? Chamamos de alma vivente. Né? E a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu percebi que não, nós carregamos dois espíritos. Mas o problema é que nem todos carregam o Espírito Santo. Só carrega o Espírito Santo aquele que aceitou Jesus como Senhor Salvador. E se você não carrega o Espírito Santo, o Espírito que você carrega, ainda que se você ainda não aceitou Jesus, esse Espírito não pertence a Deus. Esse Espírito, porque a Bíblia diz que todo aquele que não carrega Jesus, não todo aquele que não aceitou a Jesus, ele está ainda nas mãos, está nas trevas. Então, esse Espírito pertence a outra pessoa, pertence às trevas. Não podemos esquecer disso, né? E carregando o Espírito Santo, nós entendemos que a Bíblia diz que quando Jesus, ele vai dizer que, voltando um bocadinho, a Bíblia diz que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia
usava alguém e voltava. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Bíblia fala de Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito com M maiúsculo, né? E quando fala de Espírito com M minúsculo, está falando do Espírito que nós carregamos, né? É o nosso ser em si. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, usava os homens, falamos de reis, eles tinham, às vezes são pessoas específicas que tinham o Espírito de Deus. E o Espírito descia, ungia, o que chamávamos de unção, o ungido, né? Descia, usava e voltava. Nesse caso, ele capacitava. Para fazer aquilo que devia fazer e voltar. Exatamente, este termo é o melhor, capacitar. Então, mas quando Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus, ele diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Consolador, que vai vos lembrar das palavras que eu vos falei. Então, Jesus está dizendo que eu vou, mas não vos deixarei só. Enviarei alguém que virá e habitará dentro de vós. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia está dizendo que no momento em que Deus disse haja luz e houve luz, lá estava o Espírito Santo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá estava o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem. Estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós entendemos que nós carregamos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse Espírito Santo, ele veio para nos lembrar das palavras que Jesus falou ao nosso respeito. Das palavras que Jesus falou sobre nós, da nossa identidade. Daquilo que Deus diz sobre nós. Amém? Então, basicamente é isso. O Espírito Santo, ele vem para nos capacitar. Olhando para aquilo que a irmã Genaida estava a dizer, veio para nos capacitar. Lá no Antigo Testamento, ele descia, capacitava e voltava. Por exemplo, temos o caso de Josué. Moisés, Josué. O Espírito Santo, ele descia, capacitava. Quando construiu-se, por exemplo, o tabernáculo, o Espírito Santo, ele desceu, capacitou quem devia estar na frente para poder e voltava. Então, exatamente. Graças a Deus, hoje estamos num tempo diferente em que ele veio e habita em nós, com algum privilégio. Exatamente. Temos a história de muitos que foram capacitados pelo Espírito Santo, né? Os próprios reis, o próprio rei Davi, Salomão, todos os homens de Deus que passaram, eles foram capacitados. Temos a história também daquele que foi capacitado pelo Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus, é Sansão também. A Bíblia diz que a unção de Sansão estava nos seus cabelos, né? A forma como Deus ungiu a Sansão estava nos seus cabelos. A forma que Deus ungiu a Elias estava na sua capa. A forma que Deus ungiu a Moisés estava no seu cajado. Então, exatamente. Então, o Espírito Santo, quando falamos do Espírito Santo, falamos de unção também. Exata capacitação divina para o cumprimento de um propósito específico da parte de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Evangelista, aqui quem pode dizer, mas uau, debruçou-se, falou-se que Espírito da Serva, mas e falou também que só recebe o Espírito Santo quem aceita a Jesus. Então, quem ainda não aceitou a Jesus tem qualquer outro Espírito que não é o Espírito Santo. Exatamente. Há quem pode questionar, será que há um processo para receber esse Espírito Santo? Algumas pessoas que costumam falar do batismo do Espírito Santo. Explica só um pouco como é este processo todo, como é tudo isso. Amém. A palavra de Deus, ela vai dizer em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para receber o Espírito Santo não existe nenhum ritual específico, né? A Bíblia vai dizer que se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus, ele morreu na cruz por nós, por ti, e ressuscitou, você será salvo. Para receber o Espírito Santo, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor Salvador, recebemos a Jesus, a pessoa do Espírito Santo é que habita em nós. Amém? Como nós dissemos que temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que nós chamamos de Trindade.
Ele é um Deus triuno, é 3 em 1. E a forma como ele habita no homem é através do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele se diminuiu, né? Eu gosto de dizer que Deus ele se diminuiu até caber exatamente no ventre da Maria. O próprio Deus, dono de toda a glória, se diminuiu até caber no ventre da Maria. Amém? Então, o próprio Deus ele se diminuiu e através da pessoa do Espírito Santo, ele habitou em nós. Amém? Então, se nós carregamos o Espírito Santo, carregamos Deus Pai, Deus Filho também. Amém? Então, para receber o Espírito Santo não existe nenhum ritual. É apenas aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? E o batismo do Espírito Santo já é outra coisa. Amém? O batismo do Espírito Santo já é outra coisa. Pode debruçar um pouco? Ok. Temos algumas fases, né? Sim, sim. Primeiro temos que entender que a salvação é de graça. E uma vez salvo para sempre. O que muitos jovens hoje têm problema de identidade, né? A pessoa pensa que, ok, Deus, eu aceitei a Jesus hoje. E porque pequei hoje, eu já não sou mais salvo. Eu vejo que tem pessoas que o Evangelho termina na salvação. O Evangelho não termina na salvação. Escuta isso. O Evangelho começa quando você é salvo. A tua caminhada cristã, o final não é a salvação. O final é o reino de Deus. O final é o arrebatamento. Né? O arrebatamento também não é o final. O final é nós reinarmos com Cristo. Porque Jesus, quando ele vem para pregar o reino de Deus. Amém? Jesus, quando vem para pregar o reino de Deus. E nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Após aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Após receber o Espírito Santo, esse mesmo Espírito nos lembra das palavras que Jesus falou. Esse mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E após receber o Espírito Santo, temos outra fase que chamamos de batismo com o Espírito Santo. E este mesmo batismo com o Espírito Santo pode acontecer. Temos também o batismo nas águas, né? Temos dois tipos de batismo. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com fogo. E este mesmo batismo com o Espírito Santo é onde nós recebemos a capacitação divina para fluir nos dons do Espírito Santo. E nós temos aí uma das evidências do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Sim, sim. É o dom de línguas estranhas. Falar em línguas, essa é uma das evidências. Alguns choram, alguns caem no chão. Mas uma das evidências é o falar em línguas, né? É uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Amém? Uau, louvado seja Deus. Então, Aleluia. o Espírito que nós carregamos é esse, o Espírito Santo. Amém. Uau, louvado seja Deus. Acredito que as pessoas já entenderam de início aqui o que esse nosso tema traz. Amém. Se é um Espírito que nós carregamos, evangelista, acredito eu que esse Espírito tem sua vontade em nós. Porque não há como receber, conforme falou, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No entanto, se tudo se fez novo, há um novo padrão a seguir aqui. Há novas regras a seguir aqui. Amém. O que é esse Espírito que nós carregamos, o Espírito Santo que habita em nós? Qual é a vontade dele em nossa vida? Amém. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. A Bíblia diz assim, diz que o apóstolo Paulo ele vai falar a nós, ele diz, irmãos, rogo-vos para que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Nós entendemos que o Espírito Santo habitando em nós, né? Uma coisa que eu aprendi, né, no nosso ministério, temos o curso de maturidade no Espírito. Né? O curso de maturidade no Espírito é para nos ensinar a entender o que nós carregamos, a entender sobre a nossa identidade. Porque de nada me vale eu ir para a igreja todos os dias, mas eu não entender o que eu carrego. Né? Vou contextualizar aqui. Se eu não sei que eu carrego o Espírito Santo e esse mesmo Espírito me dá dons,
eu nunca vou saber que eu posso profetizar. Eu nunca vou saber que eu posso orar por alguém, essa pessoa ser curada. Eu há muito tempo, só abrindo um pouco de parênteses, era muito assim, havia a orar em línguas, estou a ver anjos, um anjo está aqui, de repente, orou por alguém, está curado. Eu disse, Deus, mas se eu carrego o meu espírito, por que eu não posso ser usado? Uau. E Deus, você pode muito bem ser usado. E eu entendi através da palavra de Deus, eu comecei a ler o livro de Atos. E quando eu comecei a ler o livro de Atos, eu comecei a orar. Eu disse, Deus, eu quero também ser usado como esses homens que também foram usados. E eu tive uma experiência, eu compartilhei também nas minhas redes sociais. Né? As minhas redes sociais são um canal, né, de salvação. Amém. Eu compartilhei, eu orei uma vez por alguém, por uma senhora que ela tinha problemas da coluna e ela andava de muletas. Orei por ela e ela estava encurvada. Enquanto eu orava, vi Deus a fazer ela ficar reta na minha frente. Vi Deus ela não andava sem muletas. Vi Deus eu peguei a muleta dela. Eu não sei, aquela unção, aquela ousadia. É para ver de onde, sou Deus mesmo. Deus diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Então é o espírito que habita em nós. Exatamente, de ousadia. Uau. E autoridade. Estou a dizer a Bíblia. Naquele momento eu peguei as muletas dela, eu perguntei, mãe, você quer? Não tem assim como a Bíblia fala, o apóstolo fala, não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho te dou. Uau. Levanta-te, eu disse, mãe, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu nesse dia, não sei se os meus docentes de repente vão ver esse vídeo. Nesse dia eu saí cedo da aula. Desse dia eu disse, saí, faltava uma aula para terminar, né? Saí nesse dia da aula, saí, caminhei na avenida 25 de setembro, ali perto do Jardim Retiro. De repente veio aquela senhora andar de muletas e estava uma outra senhora a lhe ajudar. O Espírito Santo falou comigo, vai orar para aquela senhora. Eu comecei a tremer, mas dentro de mim veio uma ousadia e uma autoridade. E naquele momento eu falei com aquela senhora, cumprimentei ela, perguntei o que aconteceu e tal. Eu perguntei se ela crê que Jesus pode lhe curar. Porque eu sozinho não posso fazer nada. Nós somos canais para a glória de Deus fluir aqui na terra. Digo que Deus escolheu fazer a obra através dos seus filhos. Deus não vai descer e construir igreja. Deus vai usar homens ou mulheres para construir a igreja. Deus não vai descer sozinho e evangelizar ali no TPM. Deus usa homens e mulheres para evangelizarem lá. Amém? Deus não ia descer sozinho e criar isso aqui. Deus usou as pessoas, os CIS, as pessoas que estão organizadas, deu uma visão para poderem fluir e impactarem várias vidas. Naquele momento, eu perguntei a ela se eu podia orar por ela e ela disse, sim, ora por mim. Ela teve um acidente. Naquele momento, quando eu orei, ela estava encurvada. Quando eu comecei a orar, eu orei de olhos abertos. Comecei a orar, eu vi literalmente uma pessoa que estava assim, a estar encurvada. E ela deixou muletas. Ela começou a dar o primeiro passo, deu o segundo. Eu comecei a tremer, eu quando vi aquilo, ela depois testemunhou, disse, eu não andava. Sem muletas eu não andava. Né? E eu tirei uma foto quando peguei as muletas dela assim. E essa foto viralizou muito. E eu fiz as pessoas entenderem que não, você também pode ser usado para curar alguém. Né? O mesmo Espírito que permitiu com que Paulo e João orassem por alguém, e Pedro e João, quer dizer, orassem pelo aquele coxo, e aquele coxo levantasse e andasse. É o mesmo Espírito que nós carregamos. A Bíblia diz que Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Amém? Então é exatamente isso. Amém? Então, acho que estava na parte de quando era a pergunta mesmo? A vontade do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é o árbitro em nossa vida. É aquele que, se nós estamos a fazer algo de errado, ele não vai nos dar paz naquele momento. Amém? Mas se vamos a fazer algo que é da vontade de Deus, vamos ter paz. O que as pessoas confundem muito é
Se eu sinto paz, então vou fazer. Tem vezes que você sente paz, mas não é da vontade de Deus que você faça tal coisa. Então, o Espírito Santo ele vem para nos capacitar, vem para nos direcionar, vem para nos moldar, vem para nos dar aquilo que nós chamamos dos frutos do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito Santo, que é todo aquele que carrega o Espírito Santo, também vai frutificar fé, amabilidade, mansidão, todos aqueles frutos do Espírito Santo. Amém? Então, é realmente para nos conduzir para o cumprimento do propósito de Deus. Amém. Louvado seja Deus. O tempo aqui, infelizmente, nos foge. O mano lá das câmeras já avisou. Já fomos com o tempo. Mas é muito interessante essa abordagem e eu entendo que não podemos apenas limitar-nos em muitos de nós perdemos-nos porque queremos o Espírito Santo, queremos a parte da capacitação apenas para poder servir. Queremos brilhar evangelizando, queremos brilhar profetizando, queremos brilhar pregando a palavra do Senhor. Aí, por aí está no cartaz X é chamado para igreja X, chamado para igreja X. Mas acima desta capacitação, esse Espírito tem uma vontade. Exatamente. Que é boa, perfeita, agradável, conforme falou. E estas vontades, estas regras que ele coloca, nós é como uma mulher grávida. Maria, quando ela engravida de Jesus, de Deus, né? Vou usar a Maria porque é uma mulher que está na Bíblia, mas qualquer mulher, nós percebemos que a primeira coisa que acontece é que tem aqueles primeiros meses, o seu paladar muda, seus desejos do que comer mudam, o seu humor muda. Então, o Espírito Santo, quando chega e nos faz toda essa transformação, chega um tempo que a mulher já não veste do mesmo jeito que ela se vestia, as roupas já não cabem porque a barriga está grande. Então, o Espírito Santo também carrega tudo isto. Quando ele chega na nossa vida, ele gera transformação, nossa forma de caminhar, forma de viver. Então, ele vai começar a dizer, não, da forma como você vestiu, eu que estou aqui dentro, se não me identifico com isso, muda, porque eu estou aqui, habito aqui. Então, acima de qualquer coisa, há que lembrar-se também desse ponto. E muito obrigada por esta abordagem, por este dia nosso super abençoado. Acredito que as pessoas lá em casa estarão extremamente abençoadas. Em gesto de forma de últimas considerações, pode deixar um conselho para as pessoas que nos acompanham lá de casa. Amém. O conselho que eu deixo, tocando no ponto que a irmã daqui do show, entenda que não há nada que possa fazer Deus te amar menos ou te amar mais. O amor de Deus é constante na tua vida. Nós devemos entender que o pecado já não nos define. O que nos define é aquilo que Deus diz sobre nós. O fato de você ter errado, falhado, não te indignifica como filho de Deus. Deus, a partir do momento onde Ele habita em ti, Ele já não pode ser mais retirado de ti. A presença de Deus, a partir do momento onde Ele habita em ti, Ele não pode ser mais retirado em ti. O Espírito Santo, a partir do momento onde Ele entra em ti, se você aceitou Jesus como Senhor Salvador, a partir do momento onde o Espírito Santo fez morada em ti, já não pode ser mais retirado em ti. Amém? Mas o que devemos entender é que não devemos andar segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a vontade do Espírito Santo. E devemos ter a consciência da presença de Deus. Porque o que nós fazemos, às vezes nós temos que em todo dia meditamos 30 minutos, depois ficamos todo dia sem falar com Deus, voltamos, fazemos aquela oração para dormir. Mas devemos ter a consciência de que nós carregamos a presença de Deus. Quando nós temos a consciência de que nós carregamos a presença de Deus, se você está no chapa, você está no banho, você está a estudar, você entende que você pode muito bem conversar com Deus. É por isso que eu digo, às vezes, você pode sim marcar uma hora exata para orar, para meditar, mas a todo momento a Bíblia não fala de que separa uma hora para orar, não. A Bíblia fala que devemos viver em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo até diz que devemos orar no Espírito, devemos andar no Espírito. E andar no Espírito é andar em comunhão com Deus. Andar no Espírito é andar estando sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, ele quer nos direcionar. Se estamos aqui hoje é porque o Espírito Santo falou com alguém. E apenas precisamos estar com corações sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E o conselho para hoje é: esteja com o coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Você carrega um chamado, você carrega um propósito. Não fique indiferente enquanto você carrega algo da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Acredito Glória a que Deus. o conselho serviu até para mim. É. Acredito que o público lá de casa Amém. também o recebe de braços Aleluia. totalmente abertos. Não sei se quer deixar beijos e abraços lá para casa, saudações para os Amém. líderes ainda ali. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, né? De estar aqui, né? Sempre uma bênção participar do Se Esquece, né? Cumprimentar também o pastor Gilde, né? Deixar saudações para toda a organização. Também deixar aqui beijinhos e abraços para minha noiva. Uau! A minha noiva Sara Salete, amor, eu te amo. Amém. E também cumprimentar os meus líderes no ministério, o meu pastor Helder, os meus pastor Helder, pastora Denisia, pastora Zemar, os meus discipuladores, discipulador Vânia, discipuladora Verne. Cumprimentar também os líderes que são os meus companheiros de ministério, a minha família abençoada, pai, mãe, os meus irmãos, né? Dizer que amo a cada um de vocês, os irmãos que trabalham comigo na minha empresa, né? Dizer que é uma bênção caminhar com todos vocês e assistam esse episódio, não passem, não pulem, né? E compartilhem o máximo que vocês puderem, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Agradeço eu por esta força. Amém. Obrigado por ter, mais uma vez, por ter aceito aqui o nosso convite. E a você que nos acompanha aí de casa, este foi mais um Se Esquece. O espírito que eu carrego, o espírito que você também pode carregar se aceitar a Jesus. Então, meu conselho para ti é: aceite a Jesus, recebe Ele em sua vida, seus caminhos poderão ser totalmente transformados. Eu sou Neida Nova e nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!